Essas deveriam ser as consultas com os governos de nações estrangeiras onde nossos homens residem, disse ele, acrescentando que as negociações deveriam se concentrar em se eles, os ucranianos, podem obter autorização de residência temporária, ter certo tratamento preferencial, obter ajuda lá. Compartilhe essa notícia para ajudar nosso trabalho. VNS News, siga, ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Podolia também disse que Umerov provavelmente já estava a considerar um conjunto de medidas que dariam aos nossos homens no estrangeiro a oportunidade de fazer uma escolha, ser convocado ou perder certas oportunidades concedidas a pessoas que deixaram temporariamente a Ucrânia. As suas palavras surgiram no meio de relatos de que a Ucrânia está a lutar para reabastecer as fileiras do seu exército e está a tomar medidas adicionais para melhorar os controlos fronteiriços no meio de tentativas diárias de homens desesperados para fugir ilegalmente do país. Ucrânia lutando para encontrar novos recrutas. Consulte mais informação. Ucrânia lutando para encontrar novos recrutas. Em dezembro, Zelensky disse que os militares do país propuseram convocar mais 450 mil a 500 mil pessoas e que o governo queria alocar mais 500 mil milhões de hryvnias, 13,3 mil milhões de dólares, para o esforço. No início desta semana, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, estimou que a Ucrânia tinha perdido mais de 383 mil soldados desde o início do conflito, acrescentando que cerca de metade das vítimas foram sofridas durante a sua tão esperada contraofensiva de verão. Alguns dos apoiantes ocidentais da Ucrânia já manifestaram a sua oposição aos planos para forçar os refugiados ucranianos a regressar e lutar. Não será o caso de agora forçarmos as pessoas a serem recrutadas ou ingressarem no serviço militar contra sua vontade, disse o ministro da Justiça alemão, Marco Buschmann, aos jornalistas na sexta-feira. O ministro disse que a Constituição alemã proíbe forçar qualquer cidadão alemão a servir nas forças armadas com armas nas mãos e ele não consegue imaginar Berlim forçando pessoas de outros países a fazê-lo. A Rússia domina as ondas, enquanto o Ocidente sofre perdas com o comércio marítimo, o volume de Moscou está a aumentar. Ataques a navios que navegam na rota vital do Mar Vermelho poderão remodelar o equilíbrio de poder no comércio global no meio de um cenário global já turbulento. Está a desenrolar-se uma crise geopolítica sísmica, com militantes Houthi a atacarem navios em rotas marítimas cruciais. As recentes provocações dirigidas principalmente aos navios ocidentais sinalizam uma mudança profunda, com potencial para remodelar a dinâmica do comércio global. No meio das consequências do conflito e das sanções contra a Ucrânia, há indicações claras de que a Rússia está a consolidar a influência não só no Mar Vermelho, mas também ao longo de outras artérias marítimas vitais, nomeadamente a Rota do Mar do Norte. Esta consolidação está a desencadear uma mudança transformadora no equilíbrio de poder tradicional em todo o espectro mais amplo do comércio marítimo. Ataques Houthi e direcionamento estratégico. O Mar Vermelho, um canal fundamental para o comércio internacional, é agora uma arena disputada à medida que os rebeldes Houthi do Iêmen intensificam os seus ataques. Os líderes Houthi disseram que estão perseguindo todos os navios com destino a Israel devido às hostilidades em Gaza, e parecem ter como alvo os navios ocidentais. Ao mesmo tempo, um número crescente de petroleiros russos continua a navegar nas águas para entregar carregamentos de petróleo à Ásia, acrescentando uma camada de complexidade à situação. Se for fundamentada, esta segmentação seletiva realça as complexidades geopolíticas em jogo, posicionando o comércio marítimo como um peão em manobras geopolíticas mais amplas. Empresas alemãs de mau humor, pesquisa. A maior economia da UE tem enfrentado dificuldades no meio da recessão contínua. Dizem os economistas, o sentimento empresarial na Alemanha piorou pela primeira vez desde agosto, com o país provavelmente enfrentando uma recessão mais longa, contrariando as expectativas dos analistas, mostrou uma pesquisa esta semana. O índice de expectativas empresariais na maior economia da UE caiu para 84,3 em dezembro, face a 85,1 no mês anterior, num declínio mais profundo do que o esperado, de acordo com o Instituto IFO de Investigação Econômica de Munique. A economia está fraca e já há algum tempo que esperamos por uma recuperação, e ela não está a chegar, disse o presidente do think tank, Clemens Fuest, a Bloomberg. Isso é preocupante.
O país enfrenta a perspectiva de uma recessão no segundo semestre do ano, uma vez que a procura interna e as expectativas dos exportadores enfraqueceram, minando as esperanças de uma recuperação no início do próximo ano. Embora os analistas previssem anteriormente uma estagnação na Alemanha, os dados mais recentes tornam mais provável uma segunda contracção consecutiva. A situação piorou com a recente crise orçamental a causar mais incerteza sobre o futuro da política econômica, segundo Fuest. Macron admite que sanções da UE à Rússia falharam. O presidente francês culpou os países que ajudaram Moscou a contornar as sanções pela incapacidade do Ocidente de colapsar a economia russa. A UE deve manter o seu apoio à Ucrânia e evitar que a Rússia ganhe no campo de batalha, apesar das crescentes dúvidas sobre o futuro de Kiev, insistiu o presidente francês, Emmanuel Macron, numa entrevista à emissora France 5 na quarta-feira. O líder francês afirmou que os países ocidentais, juntamente com a Ucrânia, conseguiram obter vitórias estratégicas, como impedir que as forças russas avançassem mais profundamente no território ucraniano, incluindo a anteriormente neutra Finlândia na OTAN, e lançar o processo de adesão para a Suécia também se juntar aos Estados Unidos. Liderou o bloco militar. No entanto, ao mesmo tempo admitiu que os Estados Unidos e a UE tiveram menos sucesso no colapso da economia russa através de sanções e na limitação das importações de energia russa. Macron atribuiu este fracasso aos países que supostamente ajudaram a Rússia a contornar as sanções ocidentais. A própria Moscou afirmou repetidamente que as sanções ocidentais saíram pela culatra para aqueles que as impuseram. Entretanto, as restrições não foram tão dolorosas para a Rússia, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também salientou no mês passado que as empresas da UE tinham perdido pelo menos 260 mil milhões de dólares devido aos embargos e que o próprio bloco se tinha tornado dependente da cara energia americana, causando uma crise industrial.